Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho da Mina Comprava Livros. E se tem uma história que, se você me acompanha aqui no canal, você tem certeza de que eu amo de paixão, é a história de A Cor Púrpura. Eu assisti esse filme muito jovem, depois eu li o livro, eu sou completamente apaixonada pela escrita da Alice Walker. Inclusive, eu cheguei também a comprar um livro que eu estou para ler com vocês, em espanhol, até para treinar bastante, lá na Argentina, recentemente, no iniciozinho desse ano. Eu estava passando na Bienal, no outro final de semana, onde eu me deparei com a editora Mostarda, o stand deles é incrível. Eu já tinha falado, já tinha comprado outros livros deles. Eu tenho da Michelle Obama, tenho do Barack Obama. A Michelle ainda não falei aqui, mas do Barack eu já falei. E eu sempre procuro da Maya Angelou, que ainda não saiu. Mas eu vi o da Alice Walker e eu trouxe para casa. Eu cheguei a conversar até com o pessoal lá do stand, né, para ver se a gente conseguia fazer algumas ações, até para vocês comprarem os livros. Eu conversei com eles, eu espero que em breve a gente troque e-mails e dê certo. Mas se você quer conhecer melhor os livros dessa série Black, chama a coleção Black Power, que apresenta biografias de personalidades negras que marcaram época e se tornaram inspiração e exemplo para as novas gerações. Esse aqui, no caso, é o segundo livro que eu vou resenhar aqui no canal. Eu já resenhei. Vou cobrir a resenha, não, vou botar desse lado. Eu já resenhei o livro do Barack. Mas a Alice Walker, eu acho que fala muito comigo, porque ela é escritora. E todo mundo que escreve sabe que a vida da gente, até o livro fazer sucesso, até a gente sempre se compara muito com artistas que lançaram o seu livro, né, o primeiro livro, né, e fizeram sucesso e tal, e a vida foi mais fácil. Só que a Alice Walker, ela tem uma trajetória muito, muito, muito dura de vida, de sucesso. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que que tem esse livro. Parece um livro que é só infantil, gente, mas não é. Ele é um livro para todas as idades, é um livro para trazer para perto essas histórias de mulheres e de homens, né, negros que se destacaram em diversos setores. No caso da Alice, ela se destacou na escrita. Né? Ela, além do filme, do livro Cor Púrpura, que deu, né, base ao filme, tudo, ela já tinha escrito outros livros antes, e aqui tem uma poesia dela que é a coisa mais maravilhosa. Bom, eu vou mostrando para vocês um pouquinho de como é por dentro, enquanto eu vou falando dessa história. A Alice, ela é da Geórgia, do estado da Geórgia. Estado esse, né, que eu visitei esse ano, mas já visitei. É o estado lá dos Estados Unidos que eu mais fui vezes, porque a minha família mora em Lawrenceville, na Geórgia, atualmente. Mas já morou em Duluth, em Atlanta mesmo, que é a cidade. Atlanta, né, que a gente chama aqui, que é a cidade que é a capital. E aqui a gente vai conhecer a vida dela, com os pais dela, com os irmãos dela. E ela sempre teve pais presentes e sempre gostou muito de estudar e de escrever. Só que em determinado momento ela vai passar por uma situação que não é tão bacana. Na verdade, que é bem trágica. A família dela não tinha muito acesso às coisas, né? Então ela vai acabar, um irmão dela vai acabar acidentando e vai atingir uma das vistas dela. Por falta de atendimento apropriado médico, ela vai acabar perdendo a visão em um dos olhos. Alice Walker, ela hoje tem 76, 77 anos e ela segue não enxergando de uma das vistas. Claro que o livro também vai abordar uma coisa muito triste, mas que a gente sabe que todas as pessoas negras passaram ou passam nos Estados Unidos. Na verdade, hoje em dia, não, porque teoricamente acabou, mas o racismo, infelizmente, existe em todos os países, inclusive no nosso, sobre a segregação racial, onde as pessoas começam a terem leis muito rígidas, onde o que é pior fica para os negros e o que é melhor fica sempre para os brancos. Lugares, espaços, universidades, faculdades, universidades, escolas, né? Ou seja, o que um frequenta, o outro não pode frequentar. Então, a gente tem aqui ela passando por diversas situações por causa dessa lei de Jim Crow. Lei basicamente proibia os negros de frequentar os mesmos locais que os brancos frequentavam. Ela vai acabar cursando o ensino médio e aí ela vai exatamente para Atlanta, né, na Geórgia. Cursou o ensino médio no único colégio para negros em Eatonton. Como excelente aluna que era, teve o mais alto desempenho. Seu esforço não foi em vão e lhe abriu portas para os estudos em Spelman College, uma promissora faculdade para mulheres negras em Atlanta, capital do estado da Geórgia. Então, ela sempre gostou de ler, sempre gostou de estudar.
ela vai acabar conhecendo ninguém menos do que Martin Luther King. Lá em Atlanta tem um museu do Martin Luther King que é bem interessante de se conhecer. Tem sempre vários eventos sobre Martin Luther King. E uma coisa que chama bastante atenção, eu agora não lembro se é o terminal 1 ou 2, era o terminal que eu usei agora para voltar para o Brasil. Ele tem, na saída do metrô do Hartsfield Jackson, tem um corredor que é contando a história do Martin Luther King e tem uma... Ai, meu Deus, como é que chama? Várias roupas dele que ele utilizou, medalhas, fala um pouco da história dele ali. Então é bem bacana também de conhecer. Aqui vai dizer sobre o encontro deles, né? Estudou por 2 anos, onde conheceu Martin Luther King, figura importantíssima na luta dos direitos. O encontro despertou nela o desejo de incluir em sua vida se tornar ativista dos direitos civis. Gente, as ilustrações são muito lindas, né? Olha aqui. Depois desse período ela se muda, né? E vai morar em Nova York. Ela lança um livro de poesia chamado Ons, que esse aqui que eu falei, que eu não conhecia ainda. Aqui eu vou ler o trecho para vocês, que é em português, né? Meu desejo é sempre o mesmo onde quer que a vida me deposite. Quero estirar as pontas dos pés e logo o corpo inteiro na água. Quero agitar uma grossa vassoura e varrer as folhas secas, as pétalas pisadas, os insetos mortos, a poeira. Quero cultivar alguma coisa. Parece impossível que o desejo possa às vezes se tornar devoção. Mas aconteceu. E foi assim que sobrevivi. Uma covinha que cuidei com carinho, no jardim do meu peito, fez brotar um coração que se arvora. Ela escreveu isso em 1968. É curioso também na história dela saber que ela se casou com um branco, um advogado branco que lutava pelos direitos civis dos negros. Esse advogado com quem ela foi casada é o pai da única filha que ela tem. E eles foram o primeiro casal interracial. Isso foi muito interracial no estado deles, né? Para Jackson, no Mississippi, se tornou legalmente o primeiro casal interracial no estado. Isso foi em 1667 que eles se casaram em Nova York. O nome do marido dela é Melvin Leventhal. Eles já são divorciados. Inclusive, ela se divorcia dele numa fase que é bem difícil para ela, onde ela precisa dividir a escrita, e ela sempre, quando é focada em escrita, ela sempre se fechou muito, e ela tinha que dar atenção para a filha, que estava numa fase que precisava muito dos pais também. Então eles se casam e começam também apesar de ter terminado a segregação, né, as pessoas não aceitavam. Inclusive a Ku Klux Klan acabou atacando muitas vezes o casal, né, literalmente, né. No mesmo ano do casamento, as leis de segregação no estado desistiram, ainda assim eles sofreram com preconceito e eles sofreram ameaças de morte por parte da Ku Klux Klan. Os dilemas e as angústias da vida de Alice eram retratados em suas obras. Em 1969, ela terminou de escrever o seu primeiro romance, A Terceira Vida de Grant Copeland, livro que conta a história de uma família negra que sofre com racismo nos Estados Unidos. Mesmo ano que nasceu sua primeira filha, Rebecca Grant. Então, acho que ela tem outra, gente. Aqui eu não lembro de ter falado, ó. Alice seguiu escrevendo suas obras. Em 73, publicou o livro de contos de amor e desespero, Histórias de Mulheres Negras. Em 76, publicou o romance Meridiano. O casamento deles chegou ao fim nesse ano. A relação com a filha que era difícil. Aqui é quando ela escreve, né? Ela tá me lembrando muito a Rupi Goldwyn nessa fotinha aqui, nessa ilustração aqui. E que é com a Rupi Goldwyn, porque eu sou apaixonada. Em 82, Alice publicou A Cor Púrpura, romance que a tornaria conhecida mundialmente. O livro conta a trajetória de sofrimento e superação da personagem Celie. O romance foi tão bem aceito que no ano seguinte ela ganhou o prêmio Pulitzer. E virou um filme do maravilhoso Steven Spielberg, que está aqui nessa ilustração. Inclusive tem Cor Púrpura o musical e tem Cor Púrpura o remake que foi feito recentemente, que eu também assisti e comentei aqui no canal. Aqui seria ela hoje em dia. Alice desenvolveu o profundo significado do termo womanism, da palavra inglesa woman, que significa mulher, para se referir ao mulherismo, ou seja, a luta simultânea contra o machismo e o racismo. 76 anos, negra, escritora, poetisa e ativista estadunidense, conhecida mundialmente, segue dedicando sua vida à literatura. É isso.
Eu amei conhecer mais da história dela. Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Eu vou colocar o link aqui, tanto do site da Mostarda, quanto se estiver na Amazon, para vocês comprarem. Compre através dos meus links. Não esquece de deixar aquele like para dar aquela força, tá? E de comentar aqui se vocês gostam de vídeos nesse estilo. Eu vou ficando por aqui. Ah, e se tiver mais alguém que você quiser ver, coloca aqui. Eu tô louca para comprar o da Conceição Evaristo. Então em breve deve ter resenha para vocês aqui. Beijo, fui!